Boa noite. Eu vi que vocês me mandaram, né, as atividades que eu pedi, eu farei a correção delas. Aí o que é que a gente vai começar a fazer hoje? Nosso momento de conclusão. Então, hoje a gente começa a conclusão. Aprendermos a fazer a conclusão estilo Enem, certo? Hoje é um checklist daquilo que deve ter a nossa conclusão e daquilo que não deve ter a nossa conclusão. Certo? Por exemplo, quem está aqui tem dificuldade com conclusão. Me diz aí, bota um eu para eu saber. Luquinha já falou aí que tem. Dá aquela travada às vezes quando vai fazer a conclusão. Não sabe o que pode ter, o que não pode ter na conclusão. Então, hoje, a gente vai bater um papo sobre conclusão. Começar, né, os trabalhos de conclusão. Porque depois aí nós vamos entrar no processo de produção de nossas conclusões. Ok? Então, deixa eu até colocar no grupo lá que eu vou começar a conclusão para a galera que perdeu a hora já entrar, para depois não estar perdido aí. Pronto, coloquei lá. Vamos lá então. Vamos falar de tudo de conclusão hoje. Aí depois, na próxima aula, a gente vai falar de estrutura da conclusão, como a gente vai dividir a conclusão, frases de apoio, telelê, tudo certinho. Ok? Hoje é um bate-papo para a gente entender o que é mais o que você não pode fazer na conclusão do que o que você pode fazer, quantidade de linhas, o que é essencial ter, o que não pode ter de jeito nenhum na conclusão. Então a gente vai aprender esse processo. Por exemplo, alguém me diz aí alguma coisa que não pode ter de jeito nenhum na conclusão. De jeito nenhum que não pode ter na conclusão. Quem me diz? Argumento já é um. Isso, Lucas, não pode ter argumento. Então a gente já está ciente que a gente não pode ter argumento na conclusão. Então vamos começar essa brincadeirinha linda aí de conclusão, estilo Enem, certo? Vamos começar essa brincadeira aqui. Vou fazer uma divisãozinha aqui. E a gente vai falar bastante, ok? Hoje sobre isso. Vamos lá. Conclusão. Ok? Conclusão. Enem. Veja bem. Quando eu e você estruturamos uma redação da maneira correta, da maneira adequada, qual é a função da conclusão? Quem me diz? Quando a gente estrutura de maneira correta, qual é a função da conclusão? Alguém liga o microfone, coloca no chat aí, vamos participar. Apresentar, apresentar uma proposta de intervenção para os Isso, argumentos. ok. Então, a função da conclusão é apresentar proposta ou propostas de solução ou soluções, que é o primeiro passo. Porque, veja, eu posso fazer uma proposta de solução que resolva os problemas, os dois problemas, ou eu posso fazer duas soluções, uma para cada problema. E a gente vai falar disso daqui a pouco, porque vai muito, pessoal, da sua estratégia, daquilo que você vai produzir, fazer uma solução ou fazer duas soluções. É muito do que cada um prefere fazer. Agora, óbvio, seguindo toda uma linha de raciocínio. Veja bem, a solução
é analisada pela C5, ok? Agora veja bem, vê que interessante, você tem que tomar cuidado. A C5, que é a competência 5, ela não analisa se a sua solução tem a ver com o problema que você discutiu ou não. A C5, ela vai analisar a presença e os elementos da solução. Pessoal, na prática, sabe o que isso quer dizer? Que quem colocar solução, preste atenção no que eu vou dizer a vocês. As pessoas que colocam solução em qualquer parte da redação vai ganhar ponto. Sabiam disso? Davi, peraí. Tu tá dizendo que se eu chegar na minha introdução e colocar uma solução, eu vou ganhar ponto na C5? Vai. Vocês lembram que tem pessoas. Hilda, verdade, não é bizarro isso? Vocês lembram que tem pessoas que, ao invés de fazer fechamento do desenvolvimento, fazem solução? Lembra disso, Hilda? E essas pessoas Eu não ter comentado, eu vão acho. ganhar. Oi? Você ia ter comentado isso, eu acho, uma vez. E lembra? E mesmo assim que eu disse, ó, não faz solução. Lembra, Lucas, que agora a gente retoma os problemas, não é? Mas essas pessoas vão ganhar ponto na C5. Porque, entenda bem, a C5 não analisa se a sua solução ela é boa e tem a ver com o problema. A competência 5 analisa se tem solução e quantos elementos você usou. Vê a gente quebrando um mito aí. Mas, Davi, peraí então. Se a competência 5 analisa se tem solução e a quantidade de elementos, quem analisa a relação da solução com o problema? A competência 3. Vamos lá? Ó, é a C3 que analisa a relação da solução com os problemas. Vocês sabiam disso? Sim ou não? Me digam aí para eu saber se isso é algo novo para vocês. Não, ainda não sabia. Não muito. Mas já para entender isso, vê, repetindo. A competência 5 analisa se tem solução. Aí ela vai contar a quantidade de elementos que você utilizou. Vou falar deles daqui a pouco. São 5 elementos, cada um vale 40 pontos. Já a competência 3, que é aquela competência do argumento e do projeto de texto, vai analisar se a solução que você colocou tem a ver com o problema. A solução vale quantos pontos? Até quantos pontos? Quem me diz? Quantos pontos vale a sua solução? De 0 a 200. Ok? De 0 a 200 pontos. Isso quer dizer, Lucas, isso quer dizer, ainda quer dizer, Franco, no News Demais, que se você juntar a sua introdução, o seu D1 e o seu D2, eles não vão ter mais que 800 pontos. Não vão ter. Quem cabe os 200 pontos? A sua solução. Então, é muito importante ter esse cuidado quando a gente produz a solução. Mediante isso, eu esqueci de marcar aqui no começo. Qual é o mínimo de linhas de conclusão? O mínimo. 6.
O máximo, 8. Mínimo 6, máximo 8 linhas. Então, você não vai... Quando a gente usa a técnica correta, quando a gente aprender toda a estrutura, nós vamos ver que vai ser humanamente impossível fazer uma solução que tenha 5 linhas. E a gente vai perceber também que a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer uma solução que ultrapasse a oitava linha. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque é muito comum que isso aconteça, muito comum mesmo. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu já escutei gente que diz assim: o importante é que sua solução resolva os problemas. Não importa a quantidade de linhas. Isso quer dizer que você pode fazer uma solução com 10, 12 linhas. Ah, cara, poxa. Peraí, a tua solução é maior que os teus argumentos? Como é que pode isso? Percebe que não bate? Que é estranha essa linha de raciocínio. Não tem como a nossa solução ser maior que os nossos argumentos. Então, 6 a 8 linhas. Seguiu a técnica, fez tudo certinho. Não tem como você passar de 6 a 8 linhas. Certo? Outro detalhe. Preste atenção. Não faça pergunta ou reflexão. Porque primeiro não é passo ou repassa. Então você está fazendo pergunta para o corretor. E segundo, você não tem que estar colocando o corretor para refletir, não. É aquela, e agora? Será que a violência contra a mulher tem solução no Brasil? Ou que medidas poderemos tomar para diminuir o racismo no Brasil? Ô Platão, não. Sem pergunta. Muito menos pergunta reflexiva. Falou do problema, a gente quer solução. Eu quero entender essa linha de raciocínio. Falou do problema, a gente quer solução. Então, nada de fazer pergunta, porque não é seriado, reflexiva. Agora, se eu e você, por exemplo, estivéssemos no seriado, aí a história seria outra, que não é o caso para agora. Certinho? Deu para entender até aqui? Ok? Aí eu vou aproveitar, Lucas, o que você falou. Nada de argumento novo. Nada. Certo? Não coloque nenhum argumento novo. Não faça um argumento novo. Davi, por que eu não vou fazer um argumento novo? Porque você não tem quantidade de linhas suficiente para desenvolver. Porque lembra que eu falei para você, todo argumento tem que ser justificado. Não é isso? Todo argumento tem que ser justificado. Eu não vou ter quantidade de linhas para justificar meu argumento. Então, eu não vou inserir nenhum argumento novo. Eu vou trabalhar em solucionar os problemas que eu discuti nos meus desenvolvimentos. Essa é a linha de raciocínio. Combinado até aqui, certinho? Deu para pegar o macete como é? Vamos lá. Agora vem algo que pode ser muito novo para algumas pessoas. Não use ideia de condição na nossa solução. Gente, vamos lá, bater um papo sobre isso. É muito comum que as pessoas coloquem na sua redação ideia de solução, ideia de condição. Todo mundo já se deparou assim.
Se o governo fizesse isso, a violência contra a mulher diminuiria. Caso fossem tomadas medidas que combatessem o racismo, se, caso as ideias de condição jamais, jamais, olha o jamais, olha a minha ênfase, jamais deverão ser utilizadas na conclusão. Certo? Marcou isso, encaixou na sua cabeça. Então, retiro o se, retiro o caso, retiro desde que, sem ideia de condição. Sabe por quê? Quanto é que vale a sua conclusão, a sua solução? Vale de 0 a quanto? 200, né, Lucas? 200, né, Fran? Hilda, se por acaso acontecer da gente colocar uma ideia de condição, essa é a pontuação máxima que a gente tira. Ó. Vou botar aí no chat. Vê a perda de ponto. Quem coloca ideia de condição pode fazer a solução toda certa, colocar todos os elementos, tudo certinho. Só vai tirar 80 pontos. Davi, onde é que está isso? No manual do corretor. Não sei o que estou inventando, não. Ideias de condição passam em precisão da conclusão. Passa que nem você tem certeza se aquilo vai acontecer ou não. Se você não tem certeza se aquilo vai acontecer ou não, não merece 200 pontos. Vocês sabiam disso? Não? Pois é. Olha a importância da gente marcar isso. Tá vendo como é importante? E olha que eu nem estou passando pela estrutura, mas só esse checklist do que eu estou dizendo a vocês, o que pode e o que não pode, já vai ajudar bastante vocês. Quando a gente for passar por essa ideia de conclusão, daquilo que deve ou não ser elaborado na redação, na conclusão especificamente. Me diga aí, alguma dúvida até aqui? Joga para mim a ideia. E não precisa ser exatamente do que eu falei, não, mas se você tem alguma dúvida na conclusão. De boinha, de boinha. Vamos lá, vamos continuar. Ah, outra coisa. Preste atenção aqui. Não use verbo no futuro do pretérito. E eu sei que você pode estar assim. Davi, relaxa, porque eu não sei nem o que é futuro do pretérito. Calma, tá? Vou te dizer agora o que é futuro do pretérito. Preste atenção. Ó, né, Gabriel? É bem isso, né? A gente chega e diz assim na redação: o governo poderia. Não é poderia, é pode. Certo? O governo deveria. Não é deveria, é deve. Isso quer dizer que você deve usar os verbos no imperativo, ordenando a solução. Deu para entender? Sem o ia, no deve, no pode, tem, precisa. Sempre. Porque aí o que é que acontece? Você passa certeza da solução. Você não passa dúvida de que aquela ação ali é eficaz. De que ela pode, não, nem sabia dessa, Gabriel, aí, de que ela pode realmente resolver o problema que você vai apresentar. Eu sei que tem muita gente
que começa a redação assim, a conclusão? Pois é, aí agora a gente já não usa mais, Gabriel. O poderia, o deveria, o teria é muito comum. A gente usa, Gabi, nem percebe que está usando. Aí, a partir de agora a gente evita, certo? Tem muita gente que começa a conclusão assim. Aprendeu, decorou que a gente começa a conclusão com a conjunção conclusiva. Não é isso? Aí você decora logo, você decora assim, um portanto, um logo, um por isso, um destarte, né? A galera gosta muito de destarte. Destarte. Quem já usou destarte? Coloca o meu aí para eu saber se tem algum aqui. Se tem, olha aí, Fran, né? A galera adora esse destarte. Aí bota assim, destarte. Aí coloca uma frase que me mata o coração, que é: medidas são necessárias para solucionar esse impasse. Quem já usou isso? Ou algo muito próximo disso? Não, eu juro, Hilda, juro que eu não ia citar nome, juro. Perante a cruz eu não ia citar nome. Mas já que você falou, não pode. E quem está dizendo isso não sou eu, é o manual do corretor. O manual do corretor diz que essa frase não consegue elaborar a entrada da conclusão. Porque sabe qual é a primeira coisa que a gente faz na conclusão? Não é colocar a solução. Nunca foi. A primeira coisa que a gente faz na conclusão é a retomada da tese. Sempre comece a conclusão retomando a tese. Ô, professor, licença. Oi, meu amor. Mas, assim, o certo não seria retomar o título, não. Porque, veja, se a gente retomar a tese, se são duas teses, é meio que impossível, né, você retomar, assim. Sabe o que é que você faz? Onde é que está a tese, Hilda? Na introdução. Pronto, eu pego os dois problemas e trago de novo. Não preciso nem usar sinônimo. Ah, tá. E pode, por exemplo, se você pode também utilizar um sinônimo para o tema, né? Pode trazer o tema Pode, como se pode. fosse. Ou não precisa, Hilda, se não quiser. Sabe por Aham. quê? Porque está muito longe. Então, bota assim, ó. Retoma a tese. Reafirmar os problemas. E eu sei que a gente pode estar pensando assim. Tá danado, Davi. Quanto à reafirmação de problema, porque eu já reafirmei o problema no D1, no final do D1, não é isso? Já reafirmei o problema no final do D2. E agora eu vou chegar na conclusão e vou reafirmar o problema. Veja, são 100 redações por dia, beleza? Por mais que a sua redação seja boa, você... Professor, licença. Oi. Essas retomadas acontecem para o corretor ver que você realmente está sabendo debater sobre o problema? Essa retomada acontece, sabe, para você facilitar a vida do corretor, na realidade. Sabe por quê? Para o corretor não ter que voltar para o D1 e para o D2 para relembrar os problemas. Ou voltar lá na introdução para ver quais são os problemas. Você já está dizendo, corretor, tá aqui já, vou facilitar a tua vida, viu? Sim? Porque eu sei que são 100 redações por dia. E a retomada da tese é uma estratégia argumentativa, faz parte do projeto de texto. Não Certo, é obrigada. nada, meu amor, não é para retomar o tema, é para retomar a tese. Até porque o que vai vir depois são as soluções. Você não vai apresentar soluções para o tema. Você vai apresentar soluções para os problemas que têm relação com o tema. Dá para entender essa linha de raciocínio? Sim, Sim? sim. Pronto. É basicamente assim, ó, Hilda, que eu sei que você está pensando assim, como é que eu vou fazer isso sem usar sinônimo, meu Deus? É muito opcional. Eu tenho um aluno que só faz com sinônimo, mas não é obrigatório.
Até porque é aquilo que eu já vim dizendo a vocês um tempinho. O problema não é a repetição, lembra? É a quantidade de repetição e a proximidade de repetição. A gente vai depois analisar redações nota 1000, que tem 6, 7 repetições da palavra. Aí a galerinha do toque fica agoniada. Mas tá tudo bem, porque quem mais escreve tem mais direito de repetição do que quem menos escreve. Isso quer dizer, sabe o quê, Hilda? Por exemplo, você que sempre faz 30 linhas, 29, 30 linhas. Você tem mais direito de repetir as palavras do que, por exemplo, se eu fizer uma redação e escrever 25 linhas. Porque você se arriscou mais. Então, podem ficar tranquilos e você não precisa usar sinônimo, se não quiser. Mas se quiser, usa. É critério teu. Tu que decide se vai usar ou não o sinônimo quando for produzir. Vamos Mas supor. assim, professor, Oi, meu amor. licença. É tipo, o senhor tinha falado a retomar as teses, mas como é que eu vou utilizar, tipo, retomar as duas teses? Porque pode ser que eu utilize uma frase só para argumentar, Vamos mas lá? pode Vou ser que eu dizer cite duas, entendeu? Aí na hora de retomar, e por isso que eu disse, se for duas teses, seria melhor isso. retomar Na realidade, o são os segundo dois problema. problemas. Vamos supor, Hilda, que a gente está falando de violência contra a mulher. E a gente colocou que o problema um é machismo e o problema 2 é a ineficácia das leis, ok? Machismo e ineficácia das leis. Aí eu vou chegar na tese, lá na introdução, tá assim. Por isso, é importante analisar como o machismo e a ineficácia da lei agravam essa questão. Não é assim mais ou menos? Todo mundo confirma? Sim? Não é? Quando chegar lá na conclusão, eu faço assim, ó, Lucas. Diante do que foi exposto, fica claro que o machismo e a ineficiência da lei piora a violência contra a mulher. Ponto. Percebe que é a mesma coisa? É só para ter uma conexão bem rápida entre os dois problemas e as soluções que você vai apresentar. É só por isso mesmo. Isso é só para marcar o nosso projeto de texto, tá? É só para marcar a ideia que a gente vai apresentar. Tranquilo? Quem não coloca a retomada de tese não vai influenciar nada na C5. Não influencia em nada. A C5 vai continuar com a mesma pontuação, mas cometeu uma falha na C3. E poderá, se tiver algum outro erro, ser punido por conta disso, porque teve uma falha no projeto de texto. Então, veja, repetindo, a retomada da tese, ela não é para a competência 5, ela é para a competência o quê? 3. Porque a retomada da tese faz parte do nosso projeto de texto. Deu para entender isso? Sim. Coloca um sim aí para eu saber que foi. Sim, só o Luquinha respondeu. Bora, pessoal, sobe aí um sim para eu saber. Tranquilo. Ficou bem clarinho agora, Hilda, que é só por conta da competência 3 mesmo. Porque Sim, ela tá professor. ali, ó, ela tá de olho na gente, a danada. É porque eu creio que na maioria das redações eu sempre retomo o tema. Tema, né? O tema, na verdade, não o tema, mas o problema. Não o tema em si, entendeu? Mas o E problema com sinônimo. pronto, e tanto faz, Hilda. Você pode retomar os dois problemas com sinônimo ou sem. Quem vai determinar, eu costumo dizer assim, Hilda, que quem determina isso é o nível de toque da gente. É isso que Professor, determina. Oi? eu acho que o senhor não conseguiu entender ainda. Porque assim, o senhor está falando que vai utilizar. Deixa eu tentar explicar. O senhor falou que vai retomar
as teses, né? Que é o que você argumentou no D1 e no Os D2. dois problemas que estão É, lá na introdução. que pode ser com sinônimo ou normal. Isso. Ok. Só que o que eu estou falando é que nas redações que eu faço, eu Hum. retomo o tema. Só que o problema, por exemplo, ah, sei lá, cite aí um problema, um tema de redação, mais ou menos, como deveria Vamos ficar. falar sobre racismo no Brasil. Pronto, a problemática do racismo no Brasil. Pronto, aí daí eu colocaria, desse modo, a problemática do racismo no Brasil deve ser superada e tal. E falar, entendeu? Isso, mas aí Tu usaria o tema como um problema. você está retomando o Era tema. mais ou menos isso. Eu Isso, faria como se o mas tema virasse um problema, entendeu? Só para colocar lá. entendi. Mas agora a gente já entendeu que tem que retomar os dois problemas e não o tema. Deu para entender agora? Eu Deu entendi. sim, depois que o senhor começou a explicar, e daí eu vi a diferença. Pronto. Porque Escrevendo. é muito comum, Idazinho, a gente retomar o tema, mas o foco é retomar os problemas, que a gente usa a linha de raciocínio. Eu vou resolver o tema ou os problemas relacionados ao tema? Os problemas, né? Já que E você colocou lá, já citou pronto, anteriormente. então eu vou retomar os problemas. Mesmo que no finalzinho eu coloque o tema também, não tem problema não. Desde que eu retome os problemas. Eu percebo essa falha gigantesca em muitas redações. Muitas pessoas acabam perdendo ponto na C3 porque não colocam a retomada da tese. E isso não é um erro que eu quero que aconteça com vocês, de jeito nenhum. Eu quero que vocês terminem sempre retomando a tese. Sempre, sempre. Comece a conclusão retomando a tese. Não comece desesperado colocando solução, não. Calma. Vamos dar aquela frescurinha no negócio. Aí, quando a gente fala de solução, uma ou duas. Gente, é muito subjetivo isso, no sentido de que é você que vai escolher se você quer fazer uma ou duas soluções. Eu sempre faço duas. Por quê? Porque eu sou medroso. Aí eu acho que uma solução nunca resolve os dois problemas. Aí eu prefiro fazer duas, uma para cada problema. Tem mais alguém assim aí comigo ou não? Só sou eu assim medroso. Sim, professor, eu sempre faço duas, porque eu fico com medo de corretor não entender o que eu argumentei, entendeu? Porque Pois eu é, eu coloquei sempre a fico com solução. medo, porque às vezes a gente acha que resolveu, mas só resolveu um, não resolveu o outro. Aí a gente vai perder ponto lá na C3, porque a gente falhou no projeto de texto, colocou dois problemas e só resolveu um, que é muito comum. Ou a galera comete um erro que é assim, colocou que o problema, um dos problemas é a falha na educação familiar. Ora, se o problema é falha na educação familiar, eu tenho que trazer família, eu posso trazer família mais escola, mas não adianta nada eu trazer mídia, porque não vai resolver o problema. Então a C3 está de olho nisso, ó. Pera aí, quem ele trouxe para resolver o problema? Tem relação com o que ele falou? Se não tiver, não vale. Então a gente tem que ter cuidado com isso. É mais fácil fazer duas soluções do que uma. É mais fácil fazer duas soluções do que uma. Agora, se você consegue fazer uma única solução para resolver os dois problemas, tranquilaço, pode fazer. Se não, faz duas, certo? Agora, sobre as soluções, se liguem. Sobre as soluções, preste atenção aqui. As soluções não podem ser genéricas. Gente, o que é uma solução genérica?
é que você não especifica a solução. Ó, não especificada. Davi, não entendi não. Calma, veja. O que é uma solução genérica? Quando a gente diz assim, olha, o governo deve fazer uma ação que diminua a violência contra a mulher. Tá, que ação? Não me falou qual é a ação, então não vale. Deve ser feitas medidas que combatam a violência. Tá, que medidas? Por isso, Hilda, com aquela frase lá de Aladim que você denunciou aí, que foi você que falou, não serve. Medidas são necessárias para solucionar esse impasse. É O totalmente. professor, Oi, então, pode assim, um falar. exemplo, se a gente fosse usar palestra, né, que eu particularmente eu costumo usar assim com frequência. Aí, no caso, a Uhum. gente falasse assim, o governo vai ter que fazer palestras, no caso, a gente teria Fazer que especificar o palestras. tema das palestras, né? Não precisa, não precisa. Porque olha a diferença, Jéssica. O governo deve fazer palestras. Quem é que vai fazer? Não é o O governo. governo, O que é que ele vai fazer, o governo? O que é que o governo vai fazer, Jéssica? Não é palestras. palestra? Você disse qual é a ação. É diferente de deve ser tomada uma ação. Tá, qual ação? Ação é palestra, beleza. Então eu disse qual é a ação. Essa é a linha de raciocínio. Deu para entender? Ah, entendi. É porque eu achei que palestras ficava Assim, assim um pouco vago, com- entendeu? pronto. Mas aí agora eu entendi. Pronto. Assim, Jéssica e os demais, como acontece assim, olha. Devem ser feitas campanhas que lutem contra a violência da mulher. Tá, quem vai fazer a campanha? Eu tenho que dizer. Ou se não, o governo deve fazer campanhas a fim de lutar contra a violência na mulher. Tá, mas como é que ele vai fazer as campanhas? Qual é o modo? Qual é o meio? Então, a gente tem que dizer tudo isso. Então, nada pode ser genérico, tudo tem que ser especificado. Tudo eu tenho que detalhar, tudo eu tenho que explicitar quando eu estiver fazendo. Por mais óbvio que seja, nada fica implícito. É tudo explícito. Deu para entender esse ponto? Sim, certinho? Sobe um sim aí para eu saber, vamos. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Pode ligar o microfone, pode colocar no chat e me dizer. Não? Então vou prosseguir. As soluções não podem ser utópicas. Gente, o que é algo utópico? O que é algo utópico? Quem me diz o que é algo utópico? Bora? Alguém joga para mim. O que é que vocês É entendem por utópico? algo imperfeito demais. E para conclusão, é algo impossível. Isso, Lucas, é algo que não pode ser realizado. Uma idealização. Aí veio. Batei um papo aqui com vocês. Voltei. Nós temos, Lucas, dois tipos de soluções utópicas. Aquela solução que a gente foi donzelo mesmo e fez, eita, Davi, fato. E fez uma solução que você fala, eita, Bacudo, isso aí não dá para fazer não, donzelo. Exemplo. Vamos supor que o tema seja desigualdade social, certo? Fez solve, Silda. Vou chegar e vou dizer assim. Para resolver o problema da desigualdade social,
Os países desenvolvidos deveriam dividir suas riquezas com os países em desenvolvimento. E aí? Rola? Não, né? Então, ô Robin Hood, isso é uma solução utópica. Agora veja, Aí dividir aí é lasca, né, professor? não é, Douglas? Agora veja. A gente tem soluções utópicas porque não dá para ser feita no Brasil. Elas não vão ser, a gente não vai conseguir realizá-las no Brasil. Esse é o grande detalhe. Por exemplo, uma menina colocou assim uma vez: vamos supor que o tema é violência entre torcidas organizadas. A menina colocou assim: que o governo deveria colocar nos leitores, colocar na entrada dos estádios, assim como na Holanda, leitores biométricos que tenham acesso ao histórico do torcedor. Se o torcedor tivesse um histórico comprometido, ele não poderia entrar no estádio. É massa ver essa solução. É legal. Mas dá para fazer no Brasil? Já pensou, Donato, um jogo de Santa Esporte? Quando terminar o jogo, não tem nenhum leitor biométrico, já levar. Aí tá vendendo na feirinha do Troca depois. Por quê? A gente não tem, bem isso, a gente não tem estrutura social para isso. Então, é uma solução utópica porque a gente não tem estrutura social. Então, cuidado com as soluções utópicas. Você, quando pensar na solução, tem que pensar assim: dá para fazer no Brasil? Cuidado também para não entrar no pessimismo. De fazer assim: ah, Davi, não dá para fazer nada no Brasil então, porque tá uma merda. Calma. Pensa assim: se a galera tivesse interesse, dá para fazer? Dá. Então, beleza. Dá para fazer porque a galera tem interesse. Mas agora, mesmo tendo interesse, dá para fazer? Não, então é utópica. Ah, eu fui donzelizei, então é utópica também. Vou tomar como elogio, Douglas. Então, a gente usa essa linha de raciocínio. Beleza, até aqui. Entendido. Outra dúvida que me perguntam muito é: Davi, e se a solução já existir? O que é que eu faço? Quem arrisca me dizer? Não é, Gabriel? Se eu pensar numa solução que já existe. Eu posso ampliar, sei lá, melhorar. Exatamente. Muito bem, Hilda. Se a solução já existir, O mesmo acontece se, por exemplo, você for falar de lei. Aí, se uma lei, por exemplo, já existe, eu posso fazer com que ela seja mais eficaz, algo desse tipo. exato, faça ampliação, a melhora. Tá, Davi, beleza, dá um exemplo aí, vamos ver. Vamos falar de violência contra a mulher. Em relação à violência contra a mulher, não tem canais de denúncia já? Ele já não existem esses canais, não é verdade? Se esses canais já existem, o que é que a gente vai fazer? Melhorar. Melhora os canais, amplia os canais, intensifiquem os canais, mas não deixe de colocar uma solução porque ela já existe. Faça o melhoramento dessa solução. Eu acho essa ideia massa, porque a gente fica procurando muitas vezes uma solução que não tem. Não, esse é disso não, você calma aí. Com calma a gente consegue fazer. Certo? E diz aí, é realmente um checklist, né? Tá indo bem até aqui, tá de boa, tá dando para clarear as ideias. Professor, Oi. licença. Se por um acaso, no texto motivador, por exemplo, Uhum. viés de algum tipo de lei e tudo mais, você pode fazer com que essa lei possa se intensificar, seja ampliada na conclusão, por mais que já Pode, não esteja no texto motivador? tem problema Ou ela nenhum. não vai servir, assim, tipo, vai.
Não vai servir para pontuar. Serve, Hilda, tranquilamente. Lembra, não serve para repertório, mas serve para solução. Pode usar, sem problema nenhum. Certo? Ó, preste atenção aqui agora, no que eu vou dizer a vocês, assim que eu lembrar. Lembrei. Não justifique a solução. A Lei Maria da Penha deve ser mais fiscalizada, pois as mulheres se sentem inseguras na sociedade. Não, eu não preciso e nem devo justificar as minhas soluções, porque isso é responsabilidade dos desenvolvimentos. Cabem aos desenvolvimentos serem capazes de apresentar essa solução justificada. É como se você já tivesse previamente justificado. Deu para entender isso? Aí o que é que vai acontecer? Você vai evitar fazer uso das conjunções explicativas, tá? Então já coloca aqui, ó. Evitar o uso das conjunções explicativas. Tá? Deixa eu descer aqui. Evitar o uso das conjunções explicativas. Certo? Então você evita o uso desse tipo de conjunção. Beleza? Outra coisa, para a gente bater um papinho aqui. Não desrespeite os direitos humanos. Certo? Até 2017, que Ô, foi o professor, essa parte de tema... respeito aos direitos humanos quer dizer o quê, hein? É o que eu vou falar agora. Até 2017, eu não lembro especificamente qual foi o tema de 2017. Intolerância religiosa foi 2016. Acho que 2017 foi a manipulação do comportamento do usuário através de controle de dados da internet, o maior tema da América Latina. Até 2016, preste atenção, o aluno que desrespeitasse os direitos humanos, ele tinha a redação zerada. Era zero. Ponto. Aí, a partir de 2018, uma juíza determinou que zerar a redação do aluno era também ferir o direito de liberdade de expressão. Vê a viagem da maconha da outra. Sabe o que aconteceu? Em 2018, que foi a redação do surdo, né, do tema que envolveu os surdos. Teve gente que vê como parece atual. Vê como parece atual. Nós estamos em 2021. As pessoas que são surdas não deveriam assistir aula misturada com os alunos que não são, porque prejudicam o aprendizado daqueles que não têm deficiência. E aí? Parece que o ministro da Educação soltou uma dessa parecida. Parece não, filho. E a gente não pode mais zerar a redação do indivíduo. Eu não posso zerar, beleza. Ele perde 200 pontos, ele perde toda a pontuação da C5, certo? Ele vai perder toda a pontuação da C5, mas eu não posso zerar. Tudo bem, eu não posso zerar, não. Mas onde eu puder tirar ponto, eu vou tirar. Quero nem saber. Ah, eu não gostei dessa vírgula, tirei ponto. Esse argumento aqui,
Eu podia entender desse jeito, mas não quero, vou tirar ponto. E assim eu vou. O que eu puder tirar ponto desse danado, eu tiro. Teve gente na redação do cinema, né? Democratização do acesso ao cinema. Vocês acreditam que eu li que quem não tem dinheiro não é para ir para o cinema mesmo, porque o cinema é para quem tem condição de pagar. Percebe a gravidade disso? E eu não posso zerar a redação. É a mesma coisa de bandido bom é bandido morto. Não, tá ferindo os direitos humanos. Bandido bom é bandido preso para ser ressocializado, se possível. Lá no final, nota 20. Não, 20 não, mas ficou com 310. 320, na realidade. Que eu não posso zerar, mas que eu puder lascar o indivíduo, eu lasco. Sabe? Então, tem que ter esse cuidado. Ah, uma coisa que a gente tem também é, calma, tá? Segura a revolta do tipo, roubou, corta a mão, feito eu já li. Quando roubar, corta a mão que roubou. Calma aí, código de Hammurabi. Não é olho por olho, dente por dente, não, tá? Por exemplo, se eu for a favor da pena de morte, massa, beleza, mas você não pode colocar na redação, porque fere os direitos humanos. Quer ver um que eu sou a favor e não posso colocar? Prisão perpétua. Alguém aqui é a favor da prisão perpétua também, ou só sou eu? Aqui, Oi? Quem foi que falou comigo? euzinho aqui. Ah, tá. Então, euzinho aqui, Isabela, no caso. Ó, euzinho aqui. Pronto, Isabela, vem. Gabriel também, Jéssica também, Júlio também. Ele não pode colocar. Por quê, Gabriel? Porque fere os direitos humanos, fere a nossa Constituição. Aí eu não posso colocar. Então tem que ter muito cuidado com isso. Outra coisa que é muito comum e a gente comete esse erro. As pessoas ignorantes, faz isso não, coloca assim, ó. As pessoas com atitudes ignorantes. Xinga o comportamento, não a pessoa. Dá uma tapeada. As pessoas grosseiras. As pessoas com comportamentos grosseiros. Deu para entender essa linha de raciocínio? Você está xingando, mas está xingando de forma disfarçada. Certo? Mas muito cuidado com essa questão de ferir direitos humanos. A outra coisa, não imponha nada na solução. Tá certo? Exato, Júlio. Eu faço isso de vida. No, por exemplo, domingo mesmo, na passeata aqui dos gado. Eu cutuquei um monte de gente no Instagram. Vou dar aula de vírgula para ajudar vocês, que é mais urgente. Eu ficava fazendo isso. E matando o povo do coração. Mas, enfim. Olhe, tome cuidado com esse processo de conclusão, de elaborar essas soluções. Então, não xinga ninguém, certo? Se for xingar, faz o xingamento inteligente, xinga o comportamento da pessoa, não a pessoa. Porque aí você vai privar o corretor de tirar qualquer pontuação sua. Certinho até aqui? Me digam aí, alguma dúvida? Sim, não, quem sabe, talvez. Tudo ok? Beleza. Olha, pensa comigo. Assim, quando a gente pensa na solução, a gente não analisa a quantidade de soluções, ok? Nós vamos analisar a melhor solução, certo? Então pensa assim, eu não analiso a quantidade, eu analiso a melhor solução. A solução que ela é mais completa. É isso que nós vamos analisar quando a gente pensa em solução. E uma solução para ser completa,
ela deve apresentar 5 elementos, certo? Só ganhará 200 pontos na competência 5 o aluno que apresentar uma solução com 5 elementos. Então, a primeira coisa que você tem que marcar, e a gente vai falar disso depois, tá? Ó, a solução deve apresentar 5 elementos. Beleza? Então, só ganha 200 pontos aquela redação que apresentar 5 elementos. Cada elemento vale 40 pontos. Então, marca isso. Cada elemento vale 40 pontos. São 5, 40, 80, 120, 160, 200. Então, se dos 5 você colocar 2, você só tira 80. Se colocar 1, tira 40. Se colocar 2, tira 80. Se colocar 3, 120. Se colocar 4, 160. Se colocar 5, 200. A gente sai contando mesmo, caçando cada um dos elementos. Certo? Primeiro elemento é o agente. Certo? O agente é aquele que vai fazer a ação. Tranquilo? É aquele responsável por fazer a ação. Segundo elemento é a ação. Ou seja, é o que vai ser feito. Certo? É como eu vou fazer isso. Então, o primeiro elemento aqui. Deixa eu ver se eu consigo dividir aqui. O primeiro elemento é o agente. Quem fará a ação. Segundo elemento é a ação. O que será feito. Certo? Terceiro elemento é o modo. O que é o modo? Como será feita a ação. Certo? Me diz, até aqui entendido? Então, quer dizer, Lucas, se você colocar agente, ação, modo, você já tem 120. Porque cada um vale 40 pontos. Quarto elemento é o efeito. E o que é o efeito? O efeito é a finalidade da ação. Certo? Cuidado, que tem muita gente que acha que o efeito é a consequência positiva. Não, o efeito é a finalidade da ação. E quinto é o detalhamento. O que é o detalhamento? O detalhamento ele é uma consequência positiva da ação. Ou um aposto sobre outro elemento. Vamos explicar esse detalhamento, que é o que mais confunde. Lembra que você termina a sua redação assim? Dessa forma, a violência contra a mulher diminuirá na sociedade. Não é isso? A gente não termina assim? Isso é um detalhamento. Ou você pode fazer um aposto. O que é um aposto, pessoal? Quem leu o que é um aposto?
Quem me diz o que é um aposto? Seria como as características daquela, por exemplo, vou dar exemplo de uma pessoa que você está falando. Exato. É uma característica, é algo para especificar, é um acréscimo de informação. Então eu posso fazer assim, ó. Portanto, aí, por isso, o MEC, aí, aposto, né, para colocar o que significa a sigla MEC, não. Por isso, MEC, o Ministério da Educação, não, isso não é aposto, não, aposto é assim. Por isso, MEC, órgão responsável pelo sistema educacional do país. Eu fiz um detalhamento sobre o MEC. Aí me falaram de palestras, se eu colocar palestra. Então, o governo deve fazer palestras. Atividade importante para a conscientização do aluno. Você acresce uma informação. Então, isso é um detalhamento também. Agora, óbvio, é mais fácil, ao meu ver, fazer um detalhamento de consequência positiva, porque já serve para finalizar a redação. Eu não sei, eu vou fazer dos dois modos para você depois, para vocês verem. Mas eu acho mais fácil fazer um detalhamento de forma que ele seja uma consequência positiva. Por quê? Já serve para finalizar a redação. Eu quero que você olhe aqui para o quadro enquanto eu posto uma foto no grupo. Vou postar aqui. E me diga se vocês entenderam tudo até aqui. E aí? E olha, Professor, oi. então, neste caso, supondo que, por exemplo, supondo que a primeira, eu faço duas propostas, né? Aí, Isso. o detalhamento da primeira proposta, que será para o primeiro problema, supondo que durante o meu desenvolvimento eu falei de algo, tipo, algo ruim sobre determinado problema, a tese, Ah, né? Aí sim. daí eu posso fazer o oposto fazendo isso, tipo, se eu falei que tem algo ruim, eu trago isso para melhorar, como detalhamento, né? Tipo, Sim, pode. recapitulando algo que eu já falei. Sem problema nenhum. É um detalhamento, é outro tipo de detalhamento. Agora, Veilda, lembrando, por mais que a gente faça o detalhamento em cima, eu vou ter que fazer o detalhamento no final, para finalizar a redação. É como se eu tivesse que fazer dois detalhamentos, eu estou gastando mais linha. Então, neste caso, eu posso trazer o que eu falei lá como algo positivo e daí já vai fechar É, automaticamente. exatamente. É mais prático. Percebeu que é mais prático, Hilda, assim? E também é melhor para você não se perder. Eu creio que é melhor assim, Exato. E porque economiza a pode linha. fugir assim. Exato, e economiza a linha. Porque é muita coisa para fazer em até 8 linhas. Então a gente tem que ter todo esse cuidado. Povo, me disse até aqui, ficou tudo clarinho. Se deu para ajudar hoje a aula. Professor, só mais uma coisinha. Eu Tá? creio que na próxima aula o senhor vai comentar. Mas assim, antes eu tinha muita dúvida, porque normalmente quando eu estava fazendo a proposta, às vezes Hum, eu tinha noção que ficava um período muito longo, entendeu? Só uhum. colocando vírgulas. Aí daí eu Isso. fazia assim, eu colocava tipo a gente, o meio e tal. Aí, dependendo de como eu escrevia, eu pontuava para continuar. E eu Sim, nunca a gente. conseguia 200. Só que eu nunca fechava na última competência e tal. Aí um Sim. dia eu fui, separei todas as informaçõezinhas, né, os critérios, agente, meio, modo, só com vírgula. E só pontuava quando eu inicio outra proposta. Aí eu Uhum. percebi que eu consegui 200 pontos. Não sei se foi por conta disso. Foi por conta disso, Porque, né? provavelmente. Porque daí É. eu fiquei pensando, pode ser que o corretor não entenda que eu terminei aqui, tô só Sabe qual é continuando. a linha de raciocínio que eu uso, Hilda? Eu faço assim, ó. Retoma a tese, dou um ponto. Coloca a primeira solução, dou um ponto. Coloca a segunda solução, dou um ponto, faço o detalhamento. E pode pontuar, assim, não vai fazer diferença. Pode, eu deixo tudo separadinho por ponto, sem problema nenhum. Ou assim, professor, porque eu fiquei pensando, se eu pontuar, o corretor vai achar que eu não tô finalizando nenhuma, entendeu? Nenhuma proposta. Deixa eu te dar um exemplo, vê. Diante do que foi exposto, fica claro que
As raízes históricas e a falha na educação aumenta o racismo no Brasil. Ponto. Por isso, é importante que as escolas invistam em aulas de história para mostrar aos alunos a consciência crítica. Ponto. Além disso, é importante também que os pais conversem com seus filhos e deem exemplos comportamentais a fim de diminuir esse pensamento racista. Ponto. Desse modo, as práticas de racismo na sociedade brasileira diminuirão. O grande segredo, Hilda, são os conectivos que nós vamos utilizar para fazer a ligação de cada um. Entendeu? Entendi sim. Você acredita que eu testei duas redações uma vez para uma correção. Uma eu coloquei, pontuei para separar, que eu tava Hã? achando um período muito longo, e a outra eu utilizei só vírgulas. Aí a que eu Hã? utilizei só vírgulas, eu consegui fechar. Eu disse, eu vou utilizar vírgula sempre. Eu acho que ele não tá entendendo quando eu pontuo. E às Assim, e aí eu vezes você não. finalizei sem Tu terminar, entendeu? contou, tu contou para ver se tinha todos os elementos nas duas. Contei, mas o problema era esse. Quando eu pontuava, eu ficava pensando, eu creio que ele tá achando que eu terminei a primeira proposta nesse ponto sem utilizar os outros Agora, o que é que a artigos. gente vai fazer? Vai É. pontuar usando os conectivos adequados. Então, eu acho que o Porque problema era esse, era os é do conectivos. conectivo, porque o conectivo vai costurando, vai deixando a conclusão. Além disso, somando, não sei o quê, vai deixando tudo bem encaixado ali no contexto. Certo? Aí na semana que vem, eu vou construir com vocês no quadro a conclusão. E vou mostrar como é que faz. Tranquilo, meu povo? Foi massa, gostei muito, espero que vocês também. E na próxima aula, a gente vai construir, tá certo? Uma conclusão estilo Enem para mostrar a vocês que são os 200 pontos mais fáceis que tem de nós garantirmos. Ok? Valeu, fico feliz, fico feliz. Povo, boa noite para vocês, bom finalzinho de noite, até semana que vem. Bom feriado não, que feriado passou. Bom, bom final de semana, né? Que já é sexta, amanhã. Qual a postura? Tchau, tchau, beijo.